Olá, iniciamos mais uma edição do Quinta com Saúde e Democracia. Quero que o nosso internauta comente, curta e compartilhe o programa. Diga primeiro como é que está chegando o som, como é que está chegando a imagem aí na sua casa. Hoje um programa novamente especial. Estamos, como sempre, aqui com o doutor Manuel Fonseca e temos um convidado que é o professor Evaldo Lima, ele que é professor, né? Ele é professor, ele é formado em História e formado em Direito e vereador aqui de Fortaleza, além de ter sido secretário de Esporte da Prefeitura e secretário de Cultura também. Além de, durante um bom período, foi o líder do prefeito Roberto Cláudio na Câmara Municipal de Fortaleza. Doutor Fonseca, tudo bem? Tudo bem, Ruda. Vamos começar, né? Fala. Vamos, você está com um bocado de papel na mão aí? Rapaz, é tanta coisa que o governador publicou que a gente fica tonto, só para ler esse negócio. Mas nós temos informações epidemiológicas, né, do país. Né, do Brasil chegou a 418 mil casos e 26 mil óbitos aqui no Brasil. Ele está se aproximando dos Estados Unidos em número de óbitos, né, por dia, né, e está em segundo lugar em número de casos no mundo inteiro. Passou até da Rússia, né, agora é o primeiro Estados Unidos, depois o Brasil. Isso é muito preocupante. Temos também um dado positivo, é que 191 mil pessoas escaparam da Covid. Eles passaram pelo hospital e ficaram bons. Né? No Ceará, nós temos uma quantidade de casos significativa também, mas os óbitos chegam a 2.686. O que chama atenção, Arruda, no Ceará, é que nós somos o estado que mais fazemos testes. O Ceará fez já 87 mil testes, né? Passando até de São Paulo, né? 91 mil testes, passando de São Paulo, que fez só 87 mil testes. Significa que dá um pouquinho mais de segurança para tomar algumas medidas de abertura, mas é preocupante, porque a letalidade ainda está alta. Né? No Ceará está 7,14, ou seja, de cada 100 pessoas que testaram positivas, 7 vão morrer. Né? E em Fortaleza, esse percentual é um pouquinho mais alto ainda, é 8,4. Né? Então, diante dessa situação, a gente lançou uma carta ao governador Camilo, né, fazendo um apelo para que ele aguardasse um pouquinho mais, né, de tempo para tomar medidas de abertura, porque nós teríamos que ver a consistência da redução do número de casos. O critério usado, a principal, que eu acho que não foi muito legal, mas tudo bem, é a redução da procura de pessoas nas UPAs e nas unidades básicas com síndrome respiratória. Esse foi o critério para fazer o início da abertura. Né? E o outro critério é a redução dos leitos, de ocupação dos leitos de UTI. Outro critério é a redução de ocupação de respiradores, de uso de respiradores. O quarto critério é sobre a redução do número de óbitos. E, finalmente, o quinto critério é uma avaliação de cada prefeito para ver se naquela situação em que eles estão, mesmo com os critérios, ele abre mais ou não. Então, são critérios, cada fase dessa são 14 dias, mas já começa, a partir do dia 1º, várias áreas industriais a retomarem as suas atividades. Eu acho, Arruda, que foi um pouquinho, uma certa temeridade, mas eu espero que no documento que eles estão elaborando, eles tenham sugerido distanciamento dentro do trabalho, para não expor muito o trabalhador, deve ter exigido que os empresários forneçam EPI para os seus trabalhadores, né? A máscara deve ser fundamental,
em todo o processo de retomada, tem que usar máscara, e aí a pessoa deve ter pelo menos 2 máscaras, pelo menos. Né? Então, tem que fornecer os empregadores, no mínimo, 4 máscaras para cada trabalhador. Porque 2 ele vai usar no dia e 2 vai usar no outro dia, enquanto lava as 2 primeiras que ele usou durante o dia. Porque só pode usar máscara em torno de 4 horas, 5 horas por máscara. Porque ela começa a ficar molhada e aí não protege muito. Então, essas medidas, só terminando agora, essas medidas têm que ser tomadas, porque senão nós vamos ter uma segunda onda muito rápida. Nós vamos voltar a conversar. Quero colocar aí na roda de conversa o professor Evaldo Lima, que, como falei no início, é vereador de Fortaleza, ele é professor, formado em História e formado em Direito, e foi secretário de Cultura e de Esporte aqui da Prefeitura de Fortaleza. Agradecendo a presença do professor Evaldo. Professor Evaldo, vamos entrar na roda aí. O que é que o senhor tem aí de novidade na Prefeitura de Fortaleza e nesse debate de flexibilização, de isolamento, para começar? Eu quero primeiro manifestar minha alegria de encontrar 2 grandes referências na minha vida, na minha formação política, 2 pessoas que eu tenho respeito como cidadãos, como democratas, pela sua trajetória em defesa da nação, em defesa da democracia, que é você, amigo Arruda Bastos, que é você, amigo Manuel Fonseca. É uma alegria muito grande participar desse momento, dessa possibilidade de conversa com a Associação Brasileira dos Médicos e Médicas pela Democracia. Eu acredito que, nesse momento, a gente vive a situação mais dramática da nossa história. A Prefeitura de Fortaleza tem assumido uma condução muito correta. O prefeito de Fortaleza, médico como os senhores, e um defensor da vida, da saúde e da ciência, tem adotado as medidas mais corretas. Muitas vezes tem encontrado enormes dificuldades pela gestão da política da contenção dessa realidade pandêmica, a partir das políticas ou da ausência de políticas públicas no plano federal. Mas eu acredito que têm sido políticas coerentes, acordadas com a comunidade científica e com aquilo que se espera de uma gestão responsável. Bom, é isso, professor. Deixa eu ver aqui primeiro os nossos internautas, agradecendo aqui o Eduardo Silva Araújo, que está dizendo: ou a gente se mobiliza, ou a família dá o golpe. Está dando boa noite, a Andréa está dizendo boa noite, fui aluna do professor Evaldo, aí, viu, professor Evaldo? Andréa Fonseca, o Eduardo está dizendo aqui: espero que o STF não se acovarde, fora Bolsonaro. André está dizendo que concorda com o doutor Fonseca também, achou que poderia esperar mais um pouco, dizendo que o Eduardo volta a dizer que é psicopatia. André é muito boa. Agradecendo aqui todos que estão participando, podem comentar, curtir e compartilhar o programa. Eu vou dizer que assino embaixo o que o doutor Manuel Fonseca falou. Eu, sendo ainda secretário de Saúde do Estado, teria aconselhado o governador Camilo Santana a esperar mais 8 dias para abrir essa fase inicial, mesmo sendo considerada uma fase de transição. Mas é o seguinte: você não pode passar de um lockdown, de um isolamento radical, para uma abertura de um dia para o outro. Termina o decreto agora, dia 31, e começa a abrir. Você vai fazer ainda um estudo, embora esse estudo esteja sendo feito há algum tempo, você vai ver os dados. Nós temos consciência de que as unidades de saúde, principalmente as unidades básicas e as UPAs, estão tendo uma procura menor de pacientes com sintomas gripais. E isso está significando o quê? Que as pessoas, o lockdown deu certo, que poucas pessoas, ou um grupo menor de pessoas, se infectaram e estão procurando menos hospitais. Mas os hospitais continuam cheios. Eu falei aqui nos meus programas essa semana que uma funcionária minha do Gonzaguinha do Zé Walter está há 3 dias esperando um leito para ser transferida, e só hoje à tarde conseguiu. Lá na cidade de Baturité, nós tínhamos ontem 10 pessoas esperando um leito em Fortaleza, né? Então, eu teria esperado um pouquinho mais, mas vamos ter que aguardar o decreto como um todo para analisar os detalhes. Eu acho que isso que o doutor Fonseca falou, claro que vai ter isolamento, as empresas vão começar com
30%, depois de tantos dias, mais 50%, vai ter isolamento, as empresas vão ter que ter todo esse ajuste, aquilo que nós falamos é um novo normal, a vida vai mudar tudo, um novo normal, tá certo? Vamos aguardar realmente o decreto e os nossos internautas podem comentar e perguntar alguma coisa. Doutor Fonseca, o que é que o senhor viu mais aí nessa flexibilização? Não, Rude, eu na prática, eu estou percebendo que nós vamos entrar na quarentena chamada vertical, né? Ou seja, os mais vulneráveis é que tem que ficar dentro de casa. Isso tem que ficar muito claro. As pessoas que têm doenças crônicas, os idosos, têm que manter uma quarentena mais prolongada, com muito cuidado para sair, porque nós estamos ainda no ápice da epidemia aqui no Ceará. A curva não começou a descer, ele está chegando a um platô, né? Então ainda está havendo contaminação, particularmente nos bairros da periferia, em Maracanaú e Caucaia está crescendo significativamente. Então, nós temos que, claro que a pressão tem sido grande, é importante ter muito cuidado nesse processo de abertura, tem que ser um percentual desses 500 mil que, teoricamente, deveriam trabalhar na primeira semana, vão trabalhar 66 mil, ou seja, é reduzido. Então, as pessoas, os industriais, né, têm que fazer um plano de como é que vai ser o isolamento para não expor os trabalhadores. Isso é importantíssimo. Eu queria destacar uma coisa importante, Arruda, que já que o Evaldo está aí, uma admiração pelo Roberto Cláudio, né, o prefeito, porque realmente ele tem feito um esforço muito grande, né, junto com o governador, mas aqui é o epicentro da epidemia, para ampliar leitos, né? O Roberto Cláudio foi muito correto. E, apesar disso, ele está sofrendo perseguições, né? Nós só vemos aí que, de repente, não sei porquê, no Ministério Público resolveu tentar denegrir a imagem de Roberto Cláudio, que tem sido uma conduta altamente ética, responsável e comprometida com a população de Fortaleza. Bom, vamos então colocar logo esse tema, né, doutor Fonseca? Doutor Evaldo, o que é que o senhor achou desta operação agora no início da semana, que de busca e apreensão em alguns setores da prefeitura e a questão envolvendo a compra desses respiradores, que já foi explicado pelo prefeito, que a compra, inclusive, o contrato foi cancelado, porque a empresa não forneceu, a empresa está devolvendo. Mas o que é que o senhor tem também assim, de novidade, né, em termos deste caso aí? Eu queria entrar nesse debate. Na verdade, uma das minhas principais preocupações nesses tempos é exatamente com a natureza política de uma operação dessa dimensão e deste alcance. Nós defendemos, desde sempre, o papel da autonomia da investigação da Polícia Federal, das instituições, e o governo federal, da forma como vem se comportando, é um governo que subverte aquilo que se espera dos padrões institucionais, de grau de civilidade. Ele não tem a menor percepção, o presidente da República, não tem a menor percepção do equilíbrio, da independência, da autonomia e as funções do Estado. Veja bem, eu não tenho nenhuma grande simpatia pelo ex-ministro da Justiça, que para mim era um justiceiro, o ministro Moro. Mas ele saiu depois daquela reunião ministerial, depois que a gente assistiu aquele teatro de horrores daquela reunião ministerial, parecia uma reunião, um papo de boteco de baixíssimo nível, com figuras muito desqualificadas, parece que saíram dos porões, dos guetos, dos esgotos. Mas o Moro, a razão fundamental da sua saída, do seu afastamento, ele arguía a pretensão do presidente de intervir na Polícia Federal. E aí o presidente, entre os prints aí, que o Moro é especialista nisso, né, em vazar prints, em vazar conversas, mas dentre esses prints, ele falava das polícias federais nos estados, mas você fica com 26, eu só peço uma, que é a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Saiu o Moro, o que aconteceu? Mudou o comando, a superintendência da Polícia Federal em 26 estados já. Ele tentou também colocar um ministro da Justiça
vinculado aos seus interesses na própria Polícia Federal. Então, o que me assusta muito é a Polícia Federal, que tem um papel de polícia política. A gente sabe que isso é uma prática comum em estados fascistas. A Gestapo tinha essa natureza. Aqui em Fortaleza, isso que aconteceu em Fortaleza foi muito grave. Foi uma ação completamente sem sentido. Vou dar um argumento só. A Polícia Federal, como polícia de Estado, não polícia de governo, ela pode e deve intervir quando tem recursos federais envolvidos. Não é o caso. A compra dos respiradores aqui de Fortaleza foi toda com municipais. Então, falta legitimidade, faltava razoabilidade e razão para agir nessa operação de aloprado. Isso é uma operação aloprada mesmo. Eram recursos puramente municipais. Além do que, a prefeitura, antes da intervenção da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, na verdade, já tinha feito o distrato e já estava tendo a devolução dos recursos envolvidos na compra desses respiradores. Então, foi uma ação, a meu ver, desastrada, suficientemente esclarecida, com muita agilidade, pelo IJF, pela Secretaria de Saúde, pelo próprio prefeito Roberto Cláudio, pela Controladoria Municipal. Mas, Arruda, Manuel Fonseca, isso causa um estrago. Isso causa um estrago terrível para a imagem política do prefeito Roberto Cláudio, para a seriedade dessa administração. E a gente sabe de onde partiu essa operação. Partiu da denúncia de uma mesma curriola, que se especializou em produzir fake news. É o mesmo pessoal que andou espalhando, por exemplo, que as máscaras que estavam sendo distribuídas para a população de Fortaleza pelo governo do estado, pela prefeitura, vinham da China e já vinham contaminados com o vírus do corona. Imagine a barbaridade, o impacto disso, quantas milhares de pessoas deixaram de usar aquelas máscaras que eram produzidas por cooperativas de costureiras nas regiões mais vulneráveis de Fortaleza. Amigo Arruda, amigo Manuel Fonseca, as notícias falsas, as inverdades, as fake news, elas não apenas desinformam, elas matam. É de uma enorme responsabilidade. Eu quero aproveitar a oportunidade. Eu sou um velho professor, tenho muita felicidade de ter sido professor do prefeito de Fortaleza em algum lugar do passado. Eu quero aqui prestar minha solidariedade ao meu ex-aluno André Fonseca. Estava lembrando aqui que foi minha aluna em algum tempo passado. É uma alegria encontrá-la nessa esquina virtual aqui, nossa internauta Andréa Fonseca. Mandar um abraço para o Eduardo. Mas não existe alegria maior para um ex-professor, para um professor, do que encontrar seus alunos. Quero prestar aqui minha solidariedade ao meu ex-aluno Roberto Cláudio por esse ato bárbaro, grosseiro, autoritário na cidade de Fortaleza. Bom, nós vamos falar muito de fake news, porque fake news está na moda, né? Nós já discutimos em programas anteriores, essa fake news das máscaras chinesas, um absurdo, e aquela outra fake news envolvendo o secretário de Saúde do Estado, uma fake news que saiu do deputado André Fernandes da Assembleia, deputado que é useiro e vezeiro em fake news. Inclusive, eu não sei se ele apresentou à Justiça, que a Justiça deu 5 dias para ele apresentar, provas de que o secretário Cabeto estava falseando ou influenciando os médicos do Ceará, como se os médicos do Ceará fossem fáceis de se influenciar desse jeito e colocar dados falsos nos atestados de óbitos, como também o próprio Sindicato dos Médicos, foi dado um prazo para que o sindicato apresentasse o nome e a relação dos médicos que fizeram essa denúncia, que eu não conheço nenhum médico que tenha feito essa denúncia, pelo menos não veio a público nenhum médico. Vamos aguardar isso aí. Mas, doutor Fonseca, fake news é um perigo, não é isso? Fake news é um crime, né, Arruda? É uma discussão muito do jurista, hoje à tarde que eu assisti, na Globo News, né, Mayarovsky, é um nome assim meio estranho. Ele dizendo que tem um limite claro entre a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e o crime. Ele dizia muito claro, né? O crime é quando você ofende as outras pessoas com mentiras. Você destrói a reputação das pessoas e cria uma versão dos fatos sua para denegrir aquelas pessoas.
E isso pode causar crime, pode causar mortes. Né? Por exemplo, a história de que a cloroquina, por exemplo, era muito boa, que era um fake news danado, que agora todas as autoridades médicas do mundo, e pesquisa, inclusive, publicado no The Lancet, que é um jornal médico dos Estados Unidos, né? Desaconselhando o uso da cloroquina, porque não tem efeito positivo, tem mais efeito negativo. Então, o fake news pode matar as pessoas. Né? Então, essa máquina que aconteceu, eles estão um pouco desesperados, Arruda, porque o Alexandre de Moraes, ele foi corajoso no sentido de que peitou, né, esse grupo que é ligado ao Olavo de Carvalho, aquele pseudo-filósofo que mora lá não sei aonde, na Virgínia, nos Estados Unidos. Virgínia, dos Estados Unidos. Né? E esses grupelhos que são máquinas de fake news. O ministro resolveu fazer o quê? Chamar a Polícia Federal como polícia judiciária, né, para investigar o caminho do dinheiro. Quem é que estava pagando isso? Né? E começou a chegar em alguns empresários, né, chegar próximo ao presidente da República e provavelmente vai chegar em recurso financeiro vindo do exterior, né, talvez até por lavagem de dinheiro. Né? Então, eles entraram em parafuso. Né, em parafuso porque o ministro foi atrás do dinheiro e botou a Polícia Federal. Né? Teve o cuidado, o ministro Alexandre de Moraes, de proibir a mudança da equipe que estava cuidando desse problema. Porque senão ele mudava logo, né? Botava os seus apaniguados. Então, o fake news é muito prejudicial ao país, né? Prejudicial às pessoas, pode causar mortes, né? Pode causar o dissenso, a confusão no país, porque está inventando mentiras e divulgando milhões de pessoas. Até um outro rapaz que é especialista nisso, dizer que uma notícia, quando não é fake news, ele pode abranger, no máximo, né, 100 mil pessoas, no máximo. Uhum. Né? Esses fake news abrangem milhões de pessoas. Né? Então, são máquinas apropriadas para divulgar esses fake news. A situação do país é dramática. Né? O presidente ameaçou, né, o Supremo Tribunal, tem uma guerrilheira desorientada, uma tal de Sarah Winter, né, que vai dar um murro no ministro, né, ele é um bandido, outro, né, youtuber também disse que se encontrasse com o ministro dá um murro na cara dele. Né, então, eles estão agredindo porque estão nervosos, estão aperreados. Né? E hoje o Mourão, sabidamente, o Mourão está de butuca ali, querendo ficar como presidente, disse claramente, o filho do presidente, o Eduardo, ele fala o que quiser, né? Mas não tem valor nenhum. Né? Tem um valor para ele. Né? Eu estou na reserva, mas eu conheço o Exército. O Exército não vai entrar nessa jogada. Ele vai ficar falando nessas doideiras para manter as pessoas do seu lado. Isso foi o Mourão, né? Um general que está doido para pegar o lugar do presidente, né? É amigão do ministro da Economia, né? Do Guedes. Né? Guedes. Então, eles estão desesperados nesse momento, porque estão chegando próximo à família deles. E é crime por cima de crime, crime por cima de crime. Infelizmente, isso está acontecendo, Arruda, numa pior pandemia, como diz aí o Evaldo, situação, uma crise sanitária histórica, né, que milhares de pessoas estão morrendo e adoecendo. É lamentável que a gente, né, esteja vivendo uma situação tão dramática e de tanta corrupção no sentido de corromper. Corrupto, romper o coração. Eles são perversos, são pervertidos. Né? Então, são corruptos nesse sentido. Ele corrompe a verdade, corrompe a prática da presidência, eles não têm nenhum decoro, eles usam palavrões como se estivessem, né, na coxia da cavalariça. Né? Então, nós estamos numa situação difícil. Por isso é que nós temos que
dar graças, né, aos governadores, né, aos prefeitos da capitais, né, que enfrentaram toda essa onda e resolveram proteger as suas populações, tomando a iniciativa, contrariando a orientação do presidente da República, que queria abrir tudo e causar milhares de mortes cada vez maiores do que aconteceu até agora. Bom, vamos ler aqui a Núbia Cardoso, que sempre participa. Um abraço para a Núbia. Dizer que ela tem repouso, participe dos programas. Um abraço aqui para a professora Núbia, professora também, como professor Valdo. Aqui o Eduardo Silva Araújo está participando, dizendo que espera que as Forças Armadas não façam com a nação que o Pinochet fez e com Salvador Allende. Está pedindo cassação do André Fernandes. Já tem novidade com relação a isso, deve ser cassação realmente. André Fonseca está dizendo que esses detalhes são fundamentais para educar e nos informar de fontes seguras. Isabel Cristina está dizendo que é um absurdo essa história de fake news. A Mônica Guedes, ninguém suporta mais tanta fake news. É verdade, ninguém suporta mais tanta fake news. Isabel Cristina também está dando boa noite. Bom, dizer que o nosso telespectador pode curtir, comentar e compartilhar a página da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Essa associação, ela foi criada o ano passado aqui no Ceará, mas é uma associação nacional, e ela veio depois de muitos anos do nosso movimento Médicos pela Democracia, e foi criado em março de 2016. Doutor Fonseca e eu também, e vários outros colegas, participamos da criação desse movimento. Esse movimento foi até o ano passado, quando ele se transformou, então, numa entidade legalmente constituída. Bom, o professor Evaldo Lima, ele foi secretário... Deixa eu fazer uma pergunta. Não, você. Não, eu vou só aqui, só para quem entrou agora, dizendo que nós estamos conversando aqui com o professor Evaldo Lima. Ele é professor, ele é graduado em História, graduado em Direito, e foi secretário de Cultura da Prefeitura de Fortaleza e secretário de Esporte. Eu quero depois saber o que é que a cultura pode contribuir nesse período agora de pandemia e o que é que isso faz. Mas, Fonseca, vamos lá, Fonseca. Então, Evaldo, quais são as providências tomadas pelo prefeito para criar condições de algumas categorias que têm dificuldade de sobreviver nessa pandemia, poder viver? Por exemplo, artistas, pessoas que têm pequenos negócios, até dificuldade também de como é que se comunica à distância. Quer dizer, eu tive um dia desse eu tive um debate com a escola Museu Dourado pela internet, né? Eles tinham uma aula lá sobre o que é a pandemia do coronavírus, né? Então os alunos perguntaram muitas coisas, mas tem uma grande dificuldade dessa comunicação ainda à distância. Então, essa comunicação à distância, o apoio que tem a classe, o pessoal da cultura e dos pequenos produtores ou pequenos negócios, o que a prefeitura está fazendo? Eu queria aqui, Fonseca, primeiro, antes de responder a sua questão, entrar no seu debate anterior. Você terminou as suas ponderações falando de corrupto. Essa acepção, ela dialoga com Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que corrupto é quem rompeu o coração. Corrupto é o coração rompido. Para o Agostinho, quem rompeu o coração é quem se afastou de Deus. O Tomás de Aquino é que dizia que a miséria corrompe e a riqueza corrompe. A riqueza corrompe porque quanto mais se tem essa sede da riqueza, ela não se sacia jamais. Quanto mais rico se é, mais riqueza se busca ter. E o miserável, quem é rico, se corrompe. E quem é miserável acaba se corrompendo também como um mecanismo de sobrevivência. Então, essa desigualdade social extrema são mecanismos de corrupção. Por isso que o Tomás de Aquino falava de um caminho de justiça e de mais igualdade. Quando a gente fala na acepção mais comum da corrupção, do desvio de conduta, da permissividade, do roubo, aí, amigo, a gente chega muito próximo de toda a trajetória política do atual mandatário máximo da nação. Ele tem muito que se explicar. Esses esquemas que foram montados nos mandatos parlamentares dos seus filhos
na verdade, eram esquemas que eram praticados por este atual mandatário máximo, que foi deputado federal durante 28 anos, que não deu nenhuma contribuição para a nação. Veja bem, Manuel Fonseca, o que é a democracia, né? Passou 28 anos fazendo pregação contrária à democracia. A gente não se surpreende com essa postura absolutamente desequilibrada, ameaçadora diante das instituições, porque nós conhecemos o Bolsonaro. A gente sabe quem é ele. A gente não esquece, por exemplo, no seu voto no dia do impeachment da ex-presidente, quando ele fez alusão ao Ustra, ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, e hoje ele está completamente desequilibrado, porque ele se isola cada vez mais. Quem tem um mínimo de responsabilidade, quem não está descolado dessa realidade dos guetos bolsonaristas, está se afastando do Bolsonaro. Cada vez mais ele está se sentindo acuado e está ficando isolado. Então isso ajuda a explicar um pouco esse desespero do bolsonarismo. Esse desespero também tem a ver com a ação do Supremo Tribunal Federal desconstruindo a máquina de fake news do governo federal, indo além, buscando essa máquina nas últimas eleições presidenciais. Então é importante que a gente esteja muito atento aos movimentos dessa corja instalada no poder federal. Aqui em Fortaleza eu tenho buscado dialogar muito com os atores da cultura, né? Até por ter cumprido essa missão aqui na gestão do prefeito Roberto Cláudio. Eu fui secretário de Cultura durante os 2 primeiros anos da gestão do prefeito Roberto, desse segundo mandato. A gente deixou alguns legados importantes na nossa gestão à frente da cultura. A gente entregou para a cidade o Centro Cultural Belchior, bibliotecas nas periferias de Fortaleza, isso é muito importante, bibliotecas públicas nas periferias de Fortaleza, são 3 bibliotecas públicas inauguradas na periferia de Fortaleza. A gente tem alguns legados importantes. E a gente estava muito preocupado, viu, Manuel Fonseca, Arruda Bastos, porque um dos segmentos mais atingidos pela pandemia foi exatamente o segmento dos artistas. É bom lembrar, para não perder aqui o fio da meada, que essa turma do governo federal é inimigo da cultura, da arte, da ciência, e não apenas da democracia, é inimigo da cultura. Eu lembro do Goebbels, o ministro da propaganda nazista, que dizia que quando escutava falar de cultura, sentia vontade de sacar o revólver. O governo federal acabou com o Ministério da Cultura, transformou em Secretaria de Cultura, e os secretários de Cultura têm sido uma lástima, tem sido uma tragédia nesses anos escuros que vão ser colocados na lata de lixo da história nesses anos do bolsonarismo. Pois bem, aqui em Fortaleza, ao revés, a gestão do prefeito Roberto Cláudio tem procurado apoiar a cultura. Os editais foram todos pagos, foi antecipado o edital das artes, os recursos do edital das artes, foi criado também um auxílio emergencial de R$200 para 5 mil atores da cultura, e não apenas os artistas, mas os holds, os técnicos de som, porque esse pessoal foi muito atingido, a Arruda, Manuel Fonseca, os centros culturais são fechados, os cinemas, os teatros, os eventos não mais existem, e os profissionais da arte e da cultura passam por necessidades e precisam do nosso apoio. Nós apresentamos também na Câmara Municipal de Fortaleza, eu dialoguei com o prefeito Roberto Cláudio para a realização de edital de espetáculos online para os nossos artistas de Fortaleza. Nesse momento também, Arruda, Manuel Fonseca, é que a gente mostra a imprescindibilidade da arte. Nesse momento que a gente está tentando buscar esse isolamento, nesse tempo de quarentena, a gente não vive, Fonseca, sem os nossos livros, sem os nossos discos, os artistas fazendo lives na rede mundial de computadores. Isso tem servido de um certo alento, tem nos dado um pouco de alegria nesses tempos tão tristes de desilusão, e merecem todo o nosso apoio. Além disso, tem uma coisa interessante, agora, essa semana mesmo, eu estava conversando com o pessoal da educação, foram mais de 230 mil cestas básicas distribuídas essa semana para os pais, para as famílias das crianças da rede pública municipal.
quem tem fome, como diz o irmão do Enfio, o Betinho, né, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Isso faz a diferença nas comunidades mais vulneráveis de Fortaleza. Bom, estamos aqui no programa Quinta com Saúde e Democracia. Agradecer aqui a presença da Terezinha Braga, está dando boa noite a todos, e está parabenizando aqui a Ruda Bastos, Manuel Fonseca, professor Evaldo, Isabel Cristina parabenizando o governador Camilo Santana, Roberto Cláudio, que se uniram no enfrentamento da pandemia. O Luan Américo dando boa noite, Alcione Magalhães parabenizando a todos vocês pelos esclarecimentos. Bom, agradecendo aí a audiência, diga, compartilhe, diga como é que está o som, como é que está a imagem, tá certo? Comente, compartilhe e curta o nosso programa. Todas as quintas-feiras, de 18 às 19 horas. Um programa da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Bom, eu quero já ouvir do professor Evaldo Lima a mudança no ensino, né? Eu que sou professor também, tem uma mudança grande, eu tenho sentido dos professores, dificuldade de adaptar o ensino presencial, o ensino agora à distância. Tem professor que ficou meio pirado no começo, tem aluno que ficou com dificuldade, mas pelo que o governo divulgou, o ensino deve estar voltando aí lá para agosto, alguma coisa assim, fim de julho, vai ser a quarta etapa, essa parte do ensino. E eu acho que o ensino à distância, ele vai entrar definitivamente, né, ele já entrava em pós-graduação, em outros cursos de especialização, etc., mas agora vai entrar na graduação normal, inclusive em todas as etapas da formação educacional. Eu quero saber isso do pessoal. O Fonseca, podemos entrar nesse assunto agora, né, Fonseca? Podemos. O professor aí vai dar a sua aula, né? Porque realmente eu tenho uns netinhos, né, que estão tendo uma dificuldade danada. Estão fazendo tudo junto numa sala virtual e um bocado de criança do ensino lá embaixo. Quer dizer, fica aquela confusão, né? Porque estão acostumados à presença. Tem alguns colégios que estão, inclusive, pedindo que os alunos, mesmo estando em casa, vistam sua fardinha, para dizer que estão na sala de aula. Isso realmente é uma novidade. Isso vai até o final de julho. Aqui para lá, nós temos que começar. Parece que o Estado está usando uma ferramenta que é um Meet, né, um encontro, Meet em inglês. Né, eles estão usando essa ferramenta para fazer esse debate. Eu não sei se tem algum programa especial na prefeitura. Vamos ver o que é que o professor diz sobre esse ensino à distância nas escolas normais, que seriam presenciais, mas estão sendo feitas à distância. Depois, eu quero voltar para a discussão sobre os cuidados nessa abertura. Vamos sim. Voltar, que é importantíssimo para a gente não se perder. Mas vamos lá. Sim. Vamos lá. Bom, então, só colaborando com os Alfonso, meus netinhos também, a Letícia e o Levi, estão nessa onda aí. Acordam cedinho, vestem a roupa. Os pais é que ficam meio assim, que os pais são médicos, tem que sair para plantão, e a Letícia, que tem um pouquinho mais de idade, tá certo? Mas tem seus 8 anos, 9 anos, é quem fica orientando o Levi, que tem 5, tá certo? Então, realmente é uma mudança grande. Mas, professor, é uma grande mudança, não é isso? O que é que a prefeitura tem feito nesse aspecto aí para que os alunos, principalmente aqueles alunos que não têm tanta condição de internet, condição desse não estão acostumados, o que é que a prefeitura está contribuindo nesse aspecto? Bom, eu adoro, esse é o tema que dá sentido toda a minha vida, é a bandeira que eu tenho orgulho de carregar durante toda a minha trajetória como professor, como vereador da cidade de Fortaleza. Nesse momento, eu tenho a alegria e a responsabilidade de ser o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza. E não existe nenhuma alternativa senão através da educação e da educação pública. É impossível a gente pensar em combater as desigualdades, na transformação social, em mais oportunidades para as juventudes, sem compreender que a base de tudo está na ação voltada para a educação. E eu estudei em escola pública, Ruda, eu estudei em escola pública Manuel Fonseca, estudei no colégio Honório Bezerra, lá no bairro Heller, depois estudei no colégio Castelo Branco, olha o nome do colégio,
mas terno branco, lá na Itaoca. A minha formação também é na escola pública, no curso de História da UES, no curso de Direito da UFC. Então, é toda uma trajetória de compromisso e identificação com a realidade da escola pública. Aqui em Fortaleza, um dado bem interessante é a Academia do Professor Darcy Ribeiro, uma grande herança para a própria cidade. É a Academia do Professor Darcy Ribeiro, que é um espaço destinado à formulação, à produção do saber, à produção do conhecimento, e onde também se produzem as aulas online para os outros filhos e netinhos dos cidadãos de Fortaleza. Agora, a gente tem um problema sério. Arruda, Manuel Fonseca, eu queria compartilhar essa preocupação com os senhores, que é o acesso à rede mundial de computadores. 40% da população brasileira não tem acesso à internet. Quando a gente fala dessa possibilidade, desse bom diálogo que a gente está tendo aqui pela internet, a gente tem as ferramentas para realizar essa conversa, mas boa parte da sociedade brasileira está excluída dessa tecnologia. Então, uma medida interessante, Manuel Fonseca, Arruda, é que nessas cestas que estão sendo distribuídas às famílias semanalmente, para 230 mil famílias aqui em Fortaleza, dentro dessas cestas, não tem apenas o feijão, o arroz, os alimentos necessários para sobreviver nesses tempos tão difíceis. Mas tem também as lições. Tem as lições ali, tem os caderninhos, tem os livros, tem as folhas com as lições que são passadas pelos professores. A gente fica muito, muito, muito orgulhoso que a cidade de Fortaleza e que o estado do Ceará, quando eu viajo por aí, as pessoas sempre vêm perguntar: você é de Fortaleza, você é do Ceará, e vem falar dos indicadores da educação, da educação aqui do nosso estado. A gente fica cheio de orgulho disso, viu, Fonseca? Das 100 melhores escolas públicas do país, 82 escolas estão aqui no Ceará. A Prefeitura de Fortaleza abriu várias escolas de tempo integral. Hoje já são 29 escolas de tempo integral. Aquelas escolas que o aluno sai às 7 horas da manhã, entra às 7 horas da manhã e sai às 17 horas. Além da educação integral, também é proporcionado ali a segurança alimentar. Fortaleza foi a primeira cidade do país a pagar integralmente o piso salarial dos professores. Isso faz toda a diferença. A gente não pode falar de qualidade da educação sem valorizar aqueles que lá no chão da escola fazem toda a diferença na melhoria da qualidade do ensino. Então, são muitos desafios para a educação de Fortaleza e do Ceará. Me permita também fazer um contraponto. Eu vou citar mais uma vez aquela reunião dos aloprados, aquela reunião ministerial dos aloprados. A gente viu muita barbaridade naquela reunião ministerial. Desde aquela criatura abjeta do ministro do meio ambiente, inimigo do meio ambiente, que dizia que era oportunidade para se aproveitar, porque a sociedade só falava do Covid-19, do coronavírus, para abrir as porteiras, para deixar passar a boiada, para flexibilizar a fiscalização ambiental. Quer dizer, isso não é só irresponsabilidade, isso é crime. No meio daquela barbaridade toda, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o pior ministro da Educação da história deste país, falava de mandar os ministros do STF, os sem vergonhas de cadeia para os ministros do STF. Agora ele está mais mansinho, porque ele vai ser convocado pelo STF para prestar esclarecimentos, tanto no STF quanto no Congresso Nacional. É esse ministro ridículo, esse ministro que escreve impressionante com C, o ministro da Educação, é esse ministro sem nenhuma educação que queria manter o Enem na data previamente estabelecida, sem levar em consideração a realidade das escolas públicas, dos estudantes das escolas públicas. É esse ministro sem nenhum conteúdo, sem nenhuma contribuição para a educação, que é o inimigo da educação. É esse ministro que não tem nenhuma responsabilidade, por exemplo, com o Fundeb, que financia a educação básica, a educação fundamental em nosso país, e que, por estar presente nas disposições transitórias da Constituição, se acaba nesse ano de 2020. Quer dizer,
tudo aquilo que a Prefeitura de Fortaleza e o governo do Estado tem feito em relação à qualidade da educação, na verdade, é ao revés daquilo que vem sendo adotado no governo federal. Bom, então vamos continuar. Daqui a pouco volta, Fonseca também. Olha, dizendo que eu estou escutando, Fonseca, estou lendo aqui muitas perguntas a respeito da flexibilização. As pessoas que entraram já do meio do programa, no fim nós vamos falar um pouquinho disso e principalmente, né, Fonseca, dos cuidados que o trabalhador agora vai ter, né? Tem muito trabalhador que ficou 60 dias isolado e agora vai ter que sair para a luta. Então, ele tem que ter o máximo de cuidado, porque você chegou até agora, não vai ter um problema quando chegar na praia, né? Tá certo? Agora que a doença vai arrefecer, então é um cuidado maior. Mas eu quero falar aqui, André Fonseca está dizendo que o colégio do Álvaro também utiliza esse sistema. André está dizendo que os professores têm grande responsabilidade em manter uma aula interativa e estimulante. Verdade, os professores assim, a Lívia Araújo está dizendo que está aqui de olho e aprendendo com vocês. E a Isabel está dizendo que está perguntando ao doutor Fonseca como é que ele fala aí dessa flexibilização. E o Sérgio Cunha está noutra página, porque nós temos várias páginas transmitindo o programa, e as perguntas eu tenho que estar dando uma olhadinha aqui numa página e outra. O Sérgio Cunha, que é nosso amigo radialista, está dizendo que está assistindo aqui e está cumprimentando o professor Evaldo Lima e o doutor Manuel Fonseca. Um abraço aqui para o Sérgio Cunha, eu faço 2 programas com ele, fazer uma propagandazinha aqui. Na terça-feira o Circuito Político e no sábado o Saúde em Dia aqui pela internet. E na segunda-feira, 18 horas, com o Zé Maria Filomeno, o programa Encontro Marcado aqui também pela internet. Doutor Fonseca, vamos lá, doutor Fonseca, vamos falar aí os cuidados que o nosso trabalhador vai ter agora, aquele trabalhador. Agora é bom dizer o seguinte, eu li que aqueles do grupo de risco, que tem acima de 60 anos e que tem alguma comorbidade, eles não vão poder sair nessa fase agora, não. Então, não tem que a empresa está dizendo, olha, está flexibilizando, venha para cá. Tem um percentual de trabalhadores, dependendo aí do grupo que a empresa pertence, tem empresa que só pode ter 30% de pessoal trabalhando, outra tem 40%, outra tem não sei o quê, e isso vai ser gradativo. Não é isso, doutor Fonseca? Respondendo aí a minha irmã, a Betinha, né? Nós da família Sim. Fonseca, nós estamos passando 60 anos, todos. Eu estou já com 70. Então, nós temos que ter cuidado, né? Ter cuidado porque a flexibilização vai acontecer, é inexorável, mas as pessoas com mais de 60 anos que têm qualquer comorbidade significa hipertensão, diabetes, alguma doença mais crônica, né, fumante, inveterado, problemas ébrios, né? Então essas pessoas todas têm que ter muito cuidado, né, e manter o máximo possível o que nós chamamos de quarentena vertical, ou seja, não é mais horizontal, é vertical, só aqueles grupos de maior exposição. Agora, os trabalhadores, Arruda, tem que ter muito cuidado, né? Em São Paulo, vai exigir de cada empresário que faça um plano de proteção para os seus trabalhadores, né? Só assim vai ser liberado. Então, inclui o quê? Fazer o teste dos seus trabalhadores para ver se está contaminado ou não está contaminado, né? Tem que fornecer máscara, tem que ter um local para lavar frequentemente as mãos, tem que manter um certo distanciamento, não pode ficar todo mundo aglomerado um em cima do outro, né? Tem que mudar a máscara de 4 em 4 horas, porque começa a suar e dar complicação. Então, são cuidados que têm que ser tomados, né? Por exemplo, a pessoa quando chegar em casa, né, não vai falar com a sua mulher, com o seu filho, a primeira coisa que vai fazer é lavar as mãos, né? Então, lavar as mãos, esses hábitos têm que ser permanentes, até chegar a vacina. Quando chegar a vacina e a gente se proteger, aí tudo bem. Ou então, quando a gente testar já positivo, mesmo não tendo os sintomas. Então, o Ceará está com destaque nesse sentido, porque está testando muito. Isso é fundamental, né? Porque testa para você saber se você já teve. Se deu lá o IgM, o IgG, aliás, se deu o IgG positivo, que é o teste que se faz lá, significa que ele já teve contato com o vírus e que já está imunizado, né? Então, esses testes têm que ser feitos nessas indústrias, nesses locais de trabalho mais volumosos, muito cuidado com o pessoal
que trabalham em ônibus, né? Tem alguns locais que botam até uma tela de proteção ali perto da direção e do motorista bota uma proteção de acrílico, porque quanto mais a carga viral chega à pessoa, mais chance ele tem de se contaminar. Então, caixa de supermercado tem que se proteger, tem que lavar frequentemente as mãos, tem que usar máscara. Então, a máscara é fundamental. Nós não vamos tirar as máscaras, né, porque se está comprovado que a máscara protege em torno de 50%. Se os dois estiverem usando a máscara, o seu interlocutor, sobe para 80%, 90% de proteção. Né? E não pode usar máscara no queixo. Né? Tem gente aqui, um cara veio fazer uma coisa aqui na casa da minha filha, André, e a máscara dele estava no queixo. Aí, mas, meu amigo, você não está usando a máscara? Não, mas não sou de grupo de risco, não. Mas eu sou. Né? O seu bota é a máscara. Você não é do grupo de risco, mas eu sou. Né? Então, esses profissionais que têm atividades, inclusive nas casas, tem que ter mais cuidado. Né? Os cuidados todos que estavam sendo tomados até agora continuam sendo tomados. Tem que cuidar das frutas e verduras, tem que lavar frequentemente as mãos, tem que usar máscara quando sai de casa, tem que, quando chegar em casa, lavar as mãos. Né? Alguns profissionais de saúde são mais rigorosos, tem que deixar a roupa quase na entrada da casa para poder usar outra roupa e tomar banho, né? Porque a carga viral dos profissionais de saúde é imensa, né? Eles estão sendo expostos ao vírus o dia todo no seu trabalho. Então, os cuidados têm que ser tomados. Mesmo que flexibilize, não pode ser assim, adoidado. Né? Tem que ser com regra, com parcimônia, com cuidado, né? Para que as pessoas não se exponham ao risco de adoecer e morrer e aumentar a taxa de mortalidade aqui no Ceará. É isso, doutor Fonseca. Deixa eu saudar aqui Baturité, o Mauricélio Holanda está dizendo boa noite. Cheguei, Baturité, Ceará, bairro das Lajes. Um abraço aqui para todos os meus amigos do bairro das Lajes em Baturité. Sei que a situação está difícil no maciço. O Raul Ari Silveira dando boa noite. Grande programa com grandes debatedores. A Núbia Cardoso está duvidando que no serviço público, se o serviço público vai assumir esses gastos. Eu acho que tanto o serviço público tem que assumir como o serviço privado, né, as empresas privadas. Porque tem um detalhe, é bom avisar o seu empresário aí que está doido para abrir a sua empresa. Olha, teve um caso 2 aí na empresa, a empresa fecha de novo. Então, ter cuidado para realmente não acontecer caso. Outra coisa, não se admite que a empresa não tenha um termômetro a laser, aquele termômetrozinho que você bota a luzinha na testa e tira a temperatura. Não podemos deixar que um trabalhador febril entre na empresa. O trabalhador que chegar na empresa febril, ele deve ser orientado a procurar um atendimento médico para esclarecer o seu problema. E não deixar entrar, ele passar o dia todo na empresa e depois, no final do dia, ele chegar no departamento médico ou chegar para dizer que está com febre. Muitas vezes a pessoa nem sabe que está com febre. O trabalhador acorda apressado, vai pegar onde, vai correr e tal, não sabe, está com fome, vai ainda tomar café na empresa. Então, tem que existir essa orientação que o doutor Fonseca está dizendo. Eu não vou ler no decreto se isso está colocado. Testagem em massa dos empregados, dos operários, dos trabalhadores. Controle na entrada do trabalhador, para ver se ele está realmente com sintoma ou está febril. Mudança de turnos com horários diferentes. Não tem como você abrir, todo mundo está entrando 7 horas no trabalho. Você vai entrar, um grupo vai entrar 6 horas, o outro vai entrar às 7, o outro vai entrar às 8h30, até mesmo para não conseguir, não coincidir as refeições que a empresa dá. Já pensou todo mundo correndo no restaurante da empresa? 1.500 funcionários no restaurante da empresa? Isso não pode mais acontecer. Então, tem que ter toda uma modificação com relação a turno de trabalho. Isso, provavelmente, o decreto vai... Então, o empresário consciente, ele vai pegar essa primeira semana de flexibilização para estudar agora, à luz do decreto que foi publicado, ele vai estudar como vai proteger o seu trabalhador, o seu colaborador, tá certo? Isso é fundamental, né? Tem que comprar os EPIs, tem que comprar os testes, tem que comprar o termômetro, tem que melhorar o departamento médico, se a salinha é pequenininha, não pode ser mais, tem que flexibilizar esse turno, não tem que negócio do cara estar lá botando o dedo para entrar, para bater ponto, botando o dedo.
O cara vai, bota o dedo, outro bota o dedo, outro bota... Se um está doente aí, vai passando para os outros. Então, não pode ter essa coisa tradicional do ponto. O ponto é quem faltou, se é anotado alguma coisa e tal. Então, tem que existir todo esse tipo de mudança. Eu estou doido para ver essa mão, porque aquela apresentação muito bonita, colorida e tal, cheia de setinha para cá, uma coisa bem moderna, mas o detalhe é que é importante. Professor Evaldo, na sua história você tem também um passado como secretário de esporte, inclusive foi o responsável pelo novo presidente Vargas, né? Hoje que o presidente Vargas está prestando esse grande serviço aí, transformado em hospital de campanha, né? Tá certo? As pessoas criticaram, alguns criticaram no começo, eu não critiquei, porque está prestando um enorme serviço, teve condição de aumentar, era 100 leitos, passou para 200, depois de 200 passou para 300, era um hospital que ia ser para pacientes menos graves, depois teve leito de UTI, eu tenho não sei quantos pacientes, amigos que estão internados lá, pacientes que já tiveram alta e todos satisfeitos com o atendimento que foi feito. Nessa parte de esporte, eu vi na programação que tem também aí nas semanas a volta de treinos, a volta de campeonato e tal. Nessa parte aí, como é que isso pode acontecer? O que é que o senhor tem visto aí dessa parte aí do esporte? Bom, Arruda, me permita aqui também, até porque hoje é quinta-feira, e quinta-feira é dia de TBT, né, para a gente lembrar aqui momentos importantes do passado. Eu tenho muita alegria, muito orgulho de lembrar da história do presidente Vargas. Eu tive a responsabilidade de ser secretário de esporte de Fortaleza na gestão da prefeita Luiziane Lins, e naquela oportunidade a gente entregou o estádio Presidente Vargas à cidade. Eu, como secretário de esporte, eu tenho uma história que eu acho curiosa, que eu acho interessante. Essas grandes obras, Arruda, quando elas são inauguradas, aí tem o nome do presidente, do governador, do secretário, enfim. Quando a gente, uma determinação nossa, na entrada do PV, tem o nome de cada um dos operários que trabalhou naquele equipamento. Todo operário que trabalhou naquele equipamento, uma antiga canção do Lúcio Barbosa, que chama Cidadão. Está vendo aquele prédio, moço, ajudei a levantar, e hoje, depois dele pronto, eu não posso entrar. No PV, não foi assim que aconteceu. O estádio Presidente Vargas é muito mais do que uma praça de esporte. É patrimônio cultural de Fortaleza. Eu vou revelar aqui para os nossos amigos, quem não sabe, o Arruda é torcedor do Ceará Esporte. Sou sim. Verdade, sou. O Ceará, do Arruda, o Ceará, o milésimo jogo do Pelé, não foi o milésimo gol, mas o milésimo jogo do Pelé foi lá no PV contra o Ceará. Sabe quem saiu vitorioso dessa jornada? O seu Ceará Esporte, o glorioso jogou 6 vezes com o Santos do Pelé. Nunca perdeu para o Santos do Pelé. Mas a gente tem amiga que está assistindo também, que é torcedor do Fortaleza. Estava vendo aqui, o Luan está assistindo a nossa conversa. É torcedor do Fortaleza. O Raul também. O Raul Aria é torcedor desses, bem torcedor mesmo do Fortaleza. O Luan estava me passando há pouco tempo atrás uma história muito bonita do seu Ronald. Passou até no Fantástico, da Rede Globo. Do seu Ronald, que era motorista de ônibus e que faleceu por causa do Covid e que ia virar vovô, mas ele não queria ser chamado de vovô. Tinha que ser chamado de vovô, porque ele era torcedor do Fortaleza. E contando a história desse tricolor, que não é apenas um número, é uma vida que se perdeu por causa do Covid-19, por causa dessa pandemia. Pois bem, o Fortaleza, o Garrincha vestiu a camisa do Fortaleza lá no PV. Os grandes craques do futebol brasileiro passearam naquele templo do nosso futebol. Ademir da Guia, Zico, Ceará, Fortaleza, Ferroviário. E hoje, amigo Arruda, amigo Manuel Fonseca, o PV mantém a história da sua dignidade. Hoje está numa causa nobre, que é para salvar vidas. Eu vi muitas críticas quando houve essa decisão de transformar o PV num hospital de campanha, da mesma curriola, a mesma curriola de sempre, a base bolsonarista em relação ao estádio Presidente Vargas. Eu acho que esse pessoal tem saudade, Arruda, Manuel Fonseca, tem saudade do Estádio Nacional de Santiago, quando houve o golpe militar no Chile, naquele dia 11 de setembro de 73, quando não tinha mais lugar para ter preso político, transformar o Estádio Nacional de Santiago em prisão política.
Ali esteve preso Pablo Neruda, ali esteve preso Vitor Hara, ali foram torturados inúmeros militantes da causa da liberdade e da democracia. Talvez esse pessoal tenha saudade desse tipo de equipamento. Eu fico lembrando aqui a Arruda Manuel Fonseca, o estádio do Pacaembu, glorioso também, hoje é hospital de campanha. O estádio de Wembley, na Inglaterra, nos maiores templos sagrados do futebol, é hospital de campanha. Eu apresentei um projeto na Câmara Municipal para requalificação do gramado do Presidente Vargas, para que a gente possa ter o PV de tanta história, de tantas glórias requalificado. Mas nesse momento o PV está cumprindo a sua missão, a gente está morrendo de saudade de voltar ao PV, de ver o Fortaleza, o Ferroviário, o Ceará. Mas nesse momento o que é mais importante mesmo é a preservação da vida. Eu estou acompanhando aqui a retomada gradual das atividades esportivas, mas tudo tem que ser feito seguindo rigorosamente os protocolos. Não podemos retroagir em relação a essa questão. Eu sou apaixonado por futebol, sou torcedor do Ferroviário. Estava vendo aqui a retomada da Bundesliga, do campeonato alemão, viu? A Arruda Manuel Fonseca. Uhum. Lá na Alemanha, eles colocaram imagens de torcedores de papelão nas arquibancadas, para que os jogadores dentro de campo, mantendo uma certa distância, não pode mais abraçar, não pode... Enfim, tem uma série de protocolos. Mas a magia do futebol está presente em imagens de torcedores da arquibancada. Eu estou falando isso porque eu sei que, especialmente o Arruda, é um arquibalgo, é um frequentador das arquibancadas do futebol cearense, do futebol brasileiro. Bom, foi só falar em Ceará, Fortaleza e Ferroviário que os nossos internautas começaram a se manifestar. A Terezinha está dizendo que é Ceará, o Raul está dizendo que com muito orgulho é torcedor do Fortaleza, a Lília botou um coraçãozinho preto, coração branco, então torcedora do vovô. A Regina está dizendo excelentes esclarecimentos, Núbia está dizendo parabéns pelo programa, Terezinha já está dizendo o time dela, Baturité também está entrando mais pessoas de Baturité, e agradecer a audiência de hoje, a audiência grande, dizer que esse vídeo vai daqui a pouco para o YouTube, e nós vamos colocar nas outras páginas que não estão transmitindo ao vivo. E o vídeo vai ficar na página da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, para quem quiser rever, quem quiser compartilhar, quem quiser postar em qualquer local está liberado. Não é isso, doutor Fonseca? O que é que tem mais de novo aí? Porque nós já estamos aí com uma hora de programa. Isso, nós temos a nossa, como sempre, a nossa poesia final. Bom, então pronto. Então vamos lá. Nós tivemos uma aula aí do professor, né, sobre a história do futebol, importantíssimo, e também a história política vinculada ao futebol, a história do Chile. Eu sou torcedor de longe, do Ferrinho também, né, mas é só de longe. Né, eu não sou muito de ir para o estádio, não. Fui uma vez no começo da Copa aí, mas nunca mais fui. Bom, nós estamos em quarentena, e aí tem uma poesia aqui que fala sobre o tempo, né? É porque nós estamos aqui nessa quarentena, já estamos entrando numa fase de cansaço, de tanto descanso. Né? Então, a poesia diz o seguinte: pessoa-tempo. Hoje sou pessoa-tempo. Amanhã, quem saberá? O tempo, nesse momento, é presente e passará. Posso ter um tempo lento. Só o tempo é que dirá. Devo, pois, usar o tempo sem muito tempo gastar. Se corro atrás do tempo, o tempo nunca virá. Para que esse contratempo, se tempo tenho para dar? Hoje sou pessoa-tempo. Meu tempo posso te dar. Ficando comigo um tempo, parte de mim tu terás. Muito bem, doutor Fonseca. Doutor Evaldo, um minutinho aí para suas despedidas. Vai ficar o convite para o senhor participar de outro programa, mas estamos chegando aqui já ao final, estourando um pouquinho o nosso tempo. Minutinho aí para suas despedidas, sua mensagem final. Eu quero primeiro agradecer a possibilidade de rever, ao menos virtualmente, remotamente, duas pessoas que eu tenho tanto carinho, tanto respeito e tanta amizade, doutor Manuel Fonseca, doutor Arruda Bastos. Eu quero pedir para que os cidadãos de Fortaleza, se puderem, permaneçam em casa, respeitem o isolamento social. É muito importante preservar a vida, preservar
a saúde e que é importante preservar também a democracia, que não existem atalhos para a democracia, que não existem alternativas para a democracia, que os muitos problemas da democracia devem ser resolvidos com mais participação popular e com mais democracia, e que esses arroubos autoritários vão passar, essa pandemia vai passar e essa barbárie obscurantista do Bolsonaro também passará. Grande abraço a todos. Manuel Fonseca, obrigado e até a próxima semana, é isso? Pois é, o Evaldo aí, uma participação muito boa, né? A gente com o professor de História que conhece Fortaleza. Eu já faço um anúncio aqui, Arruda, para as pessoas. Na próxima semana, né? Na próxima semana nós vamos ter o doutor Roberto da Justa e a Elodie, né? O Roberto da Justa é infectologista e está na linha de frente, ela também, um casal que está na linha de frente, 2 médicos. Aí nós vamos discutir sobre a ética médica, a ciência médica nessa pandemia. Então, na próxima semana vai ser Roberta Justa e Elodie. Elodie é uma companheira que escreve muito bem, eu acompanho as crônicas dela no Facebook, diz ela que é uma jornalista frustrada, mas não é nada de frustrada, porque escreve realmente divinamente bem. Então, na próxima semana, nós vamos ter 2 médicos aqui presentes, um casal de médicos, né, são casados, Roberto da Justa e Elodie, para a gente discutir essa questão da pandemia aqui no estado do Ceará. O doutor Roberto da Justa, na minha época de secretário, foi diretor do Hospital São José. Ele, eu acho que ainda é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia Regional do Ceará. Vai ser um programa interessante. Nós podemos, inclusive, já estamos aí nessa fase de transição, vamos conversar com os dois a respeito disso. Bom, só agradecendo o final aqui. Isabel Cristina está dizendo, assim seja, professor Evaldo. O Eduardo está dizendo boa noite a todos, amém, ficamos atentos aos golpistas. O Mauricélio, parabéns pelo programa, Deus abençoe e proteja vocês. A Isabel Cristina fechando o programa com chave de ouro. Ribamar Viana está dizendo que está assistindo, a Terezinha muito importante. Isabel, Regina sempre nos esclarecendo. Bom, agradecer a enorme audiência e dizer mais uma vez, o programa daqui a pouco está no YouTube. Meu canal é Raimundo Arruda Bastos, está no Instagram, @Arruda Bastos, está no Instagram do Dr. Fonseca, está também nas páginas do Dr. Fonseca e nas páginas do professor Evaldo Lima. Obrigado a todos e até a próxima semana com mais um Quinta com Saúde e Democracia. Tchau para vocês, fiquem em casa e se for flexibilizado aí o seu trabalho, tenha cuidado, vá, volte, não pegue nada que não seja necessário, cuidado com as ferramentas de trabalho, usar o álcool em gel, lavar sempre as mãos, não coloque a mão na boca, nem no nariz, nem nos olhos, e vai igual um astronauta trabalhar. Eu já comprei aqui um fardamento completo, quando eu descer aqui, entrar no carro, vão pensar que eu estou indo numa missão espacial. Até a semana que vem.